Olá, pessoal. Então, retomando aqui as discussões sobre a arquitetura contemporânea brasileira, a gente vai ver agora um pouco do Escritório Mineiro BCMF, Arquitetos. E quem vai apresentar o trabalho vão ser os alunos Alana Fernandes e Evandro Rosas, tá? Podem começar. Boa tarde. Então, a gente vai apresentar o escritório BCMF Arquitetos. Pode passar, Ivan. E aí tá como a gente divide o nosso trabalho e a gente vai começar apresentando sobre Silvio Todeschi. Ele é um dos associados do escritório. Bem, ele nasceu em 1968, em Minas Gerais, concluiu seus estudos de arquitetura em 92 na UFMG, Minas Gerais, e entre 2000 e 2005 ensinou na UFMG também. E nas pesquisas a gente também viu que ele ainda está atuando como professor. Em 2005, ele se tornou colaborador, mas só em 2009 ele, de fato, se associou. Pode passar, Evandro. Bruno nasceu Bruno Campos, ele nasceu em 1970, no estado de Minas Gerais. Estudou na mesma faculdade, concluiu em 98. Fez um mestrado em Londres. Ele é o sócio fundador, junto com Marcelo, vai apresentar já já. E ele também foi professor. A gente vai ver que os três, eles tiveram essa vivência de lecionar, né? Passar seus conhecimentos. E aí, em 2010, ele se tornou membro do IAKS, que é uma associação lá da Alemanha, que ela é para projetos esportivos e recreativos. Pode passar. Pronto, aí Marcelo, o sócio fundador, ele nasceu em 71, em 98 ele se graduou na mesma faculdade, os três, né? Também foi professor, então isso está nos três, essa vontade de ensinar. E em 2001 fundou junto com o Bruno. Pode passar. O BCMF Arquitetos. Aqui, aí a gente vê algumas influências. Antes de fundarem a BCMF, ele colaborou no escritório de Carlos Alexandre Dumont Carico, conhecido como Carico, José Eduardo Ferola e Júlio Teixeira. Bruno também, isso é muito importante, Bruno, ele viveu um ano em Nova York, onde ele participou do escritório Weiss Manfred, alguma coisa assim, meu inglês não é muito bom, mas esse um ano que ele passou em Nova York, nesse escritório, foi muito importante, porque foi justamente na época em que esse escritório ele estava fazendo um projeto para Olimpíadas de Nova York, se eu não me engano. E aí, isso foi muito importante porque Bruno começou a ter essa visão sobre um programa olímpico, um programa um programa esportivo. E isso reflete muito no escritório hoje. Marcelo, ele também trabalhou com o Ferola e o Carico. Da mesma forma, Silvio Todeschi, ele também trabalhou com Ferola, com Júlio Teixeira, com Carico, muitos em comum. Então, o desenvolvimento deles
o crescimento, a aprendizagem, as influências são bem parecidas. Até porque o José Eduardo Ferola foi professor deles. E até hoje ele está lecionando o Ferola. Então, essa a gente encontrou como uma das maiores influências para eles. E aqui, falando brevemente sobre os escritórios, como tinha mencionado, né? O escritório, ele Weiss Manfred, ele pega projetos muito grandes, mas se vocês forem pesquisar depois mais a fundo sobre esse escritório, vocês vão ver que esse escritório ele é muito integrativo com o meio urbano. Na escala, são escalas muito grandes, mas são uns projetos muito pensados na escala humana. Então, vocês vão ver que há essa integração mesmo nos seus grandes projetos. Eles exploram as grandes cobertas, o concreto armado e as peles de vidro. Já o José Eduardo Ferola, ele é engenheiro, arquiteto e urbanista autônomo, contemporâneo e ainda em atividade, e ele trabalhou e ensinou os 3 arquitetos que a gente está apresentando, né? E esse é um centro, nessa imagem de baixo, né? É uma colaboração que o José Ferola foi coordenador, é um centro de treinamento esportivo, aquático, e a gente vê essa parte esportiva e também vê como era o pensamento do Ferola para projetar, né? Ele utilizou essa coberta, é que a gente não trouxe imagem de dentro, mas é uma coberta que funciona super bem, trabalha a estrutura dando a forma, né, para o projeto. Pode passar, Ivandro. A própria exuberância da coberta, né? Que a gente vê em alguns projetos de grande escala do escritório. Uhum. E aí a gente tem algumas premiações deles. Hoje em dia eles estão muito conhecidos nacionalmente e internacionalmente. Esses são algumas premiações que eles receberam com os projetos deles já construídos e alguns que ainda estão a serem construídos, né? Estão no papel ainda, mas já receberam premiações. Também receberam medalha de ouro no primeiro prêmio do IAKS, que é aquela associação que eu mencionei, e também finalista do prêmio da Sexta Bienal do Ibero-Americana de Arquitetura e Urbanismo de Lisboa em 2008. Bom, então, feita essa introdução, né, e explicado um pouco a trajetória do escritório, das influências, a gente tenta resumir um pouco os princípios projetuais do escritório e dos 3 arquitetos. A gente percebe que eles tentam trabalhar sempre com os materiais, ou as texturas, a identidade dos materiais construtivos, dos elementos construtivos. A gente vê também que a técnica, ela está ligada à forma e vice-versa. A gente vê que eles tentam trabalhar com purismo volumétrico. O volume das obras ele é sempre bem marcado na maioria delas. A gente percebeu também que eles trabalham muito com concreto armado e com steel frame, principalmente nas obras, como a gente vai apresentar, de maior escala. Tentam trabalhar com vãos livres, né, com planta livre, com estrutura independente. São preocupados com a inserção, inclusive um dos escritórios, né, que a Lana falou, do Weiss Manfred, eles têm essa característica, né, eu acho que o Bruno ele pegou isso, do tirar partido do terreno, tirar partido da topografia, criar um repertório de projeto nesse sentido. E eles fazem uso pontual de cores, como a gente vai mostrar,
para marcar, né? Marcar algum elemento ou marcar algo, fazer alguma marcação no projeto. E, como a Lana também já falou, eles são especializados na arquitetura esportiva. Eles já têm um repertório extenso. Aí a gente traz algumas obras, algumas das principais obras do escritório. Logo de cara, a gente traz o complexo que eles fizeram para o Rio, as Olimpíadas do Rio 2016. Esse escritório, ele teve participação em todos os edifícios da proposta, do projeto. Atuações, assim, maiores ou menores, mostrando que eles têm esse repertório, né, para arquitetura esportiva, enfim. Aí a gente tem esse Parque Científico e Tecnológico de Itajubá, que é uma proposta mais diferente, que eles foram premiados, inclusive, e aí a gente pode ver o purismo, né, o purismo volumétrico, a cor usada aqui, né, nesse caso, na fachada, uma cor para marcar esse painel. Nesse outro projeto, né, Bar Pool Gallery, a gente consegue ver, né, o vão livre, a planta livre, o concreto armado, né, concreto, a textura, né, a identidade do concreto, bem explorada. E esse edifício híbrido, que é um edifício lá em Belo Horizonte, um projeto vertical, a gente consegue enxergar, aí como a gente já mostrou, que os arquitetos eles têm uma influência aí, né, dos princípios modernos, dos arquitetos, uma certa admiração, né, dos projetos modernos brasileiros. Esse edifício mesmo lembra o edifício onde era a antiga Ministério da Educação e Saúde, né, lá do Rio, de Niemeyer. Essas fachadas cegas para proteger do sol, os beirais, né, na área permeável. E esse centro de engenharia do Google, lá em Belo Horizonte, que já é um projeto, né, de interior design, para mostrar que o escritório ele tem uma versatilidade, né, de atuação, de campos de atuação. E aí, chegando para o final da nossa apresentação, a gente traz duas obras para tentar falar um pouquinho mais aqui. A primeira é o Centro de Hipismo, do PAN 2007, cujo escritório também esteve envolvido. Esse é só um dos projetos, né, onde a gente decidiu focar, e é uma arquibancada. Então, é o projeto do Rio PAN do Complexo Deodoro, tem uma área de aproximadamente de terreno de 1 milhão de metros quadrados, uma área construída de 100 mil metros quadrados, e fica na Vila Militar Deodoro, no Rio de Janeiro. Foi concluído em 2007. Então, quando eu estava estudando com a Lana, né, esse projeto, a gente vê de cara, a gente já começou a lembrar daqueles projetos que a gente estudou no período moderno, né, Brasil. Daquele Eduardo Torroira, né, aquela coberta, aquela mesma arquibancada, né, com um ponto de apoio, com essa mesma inclinação, isso veio logo na nossa mente. E aí a gente pode ver aqui o uso da cor como um elemento, como um recurso, né, de sinalização. Você vê que é uma cor azul, que é diferente da paisagem, e é só apenas na arquibancada. Aí aqui a gente observa um pouco de como foi pensada, né, a estrutura dessa arquibancada. Então, essa ideia se repete, né, nos projetos deles, nesses projetos maiores. Tem os pilares de concreto armado, e aí você vem com essas treliças metálicas para vencer esses vãos, né, já que você tem uma coberta que avança bastante, né, para sombrear a arquibancada. E aí, finalizando essa primeira obra, a gente aqui, né, vê que a estrutura está aparente, ela está sendo compreendida, e a gente vê que a tectônica e a forma do projeto,
eles são elementos estritamente ligados. Isso é uma característica do escritório. E aí, a segunda e última obra é o Estado Novo Mineirão. Foi para a Copa 2014, outra vez, outra obra, né, esportiva, outro evento esportivo. O Novo Mineirão teve um custo de 654 milhões e uma área construída de aproximadamente 350 mil metros quadrados. Está localizado lá na Pampulha, em Belo Horizonte, né, em Minas Gerais. Foi concluído em 2012. Bem, esse projeto, ele se trata, na verdade, de um projeto de reforma. O Estado ele precisava aumentar o seu porte, né, para receber um público, para receber mais público. E aí os arquitetos, espertamente, decidiram incluir outras necessidades, outros usos ao programa. E é o que a gente começa a ver nessa planta de inserção aqui, né, do estádio, onde eles criam uma praça, onde eles começam a criar uma praça que vai abrigar outros usos compatíveis com o estádio, né. E aqui nesse esquema, né, desses cortes aqui embaixo, a gente pode ver um pouco de como foi essa estrutura, como foi essa ideia da reforma, né? Que, de novo, eles procuraram fortificar a estrutura através do aço e dessas treliças metálicas, né? Porque, afinal, como você ia criar uma outra arquibancada, eles precisavam estender essa coberta. E aí eles decidiram por essas treliças. Acho que eles já têm uma experiência, né? Eles já têm bastante experiência com esse tipo de estrutura, né? E ela é bem apropriada. E aí aqui a gente traz um croquis de projeto. A gente nota, né, o desenho é muito legal, porque a gente pode notar a atenção, né, do olhar do arquiteto, ou dos arquitetos. E aqui a gente vê que a gente pode ver um pouco da experiência dos arquitetos com essas obras, né, de grande escala. Esse aqui é o Estado do Mineirão. A gente vê que, apesar de grande, os arquitetos eles estão bem atentos à escala humana, né, a escala da pessoa ali, né, que é bem menor, que são escalas bem diferentes, e elas precisam estar em harmonia. Aí aqui algumas maquetes, eles trabalham bastante com maquete, e aí a gente vê, né, que eles têm eles usam a maquete para tentar trazer, para tentar se situar melhor no terreno e tentar explorar todo o potencial do lugar, né, todo o potencial do espaço. A gente vê essa maquetezinha aqui estrutural, a gente vê um pouco melhor de como é que são essas treliças, né, essa modulação, toda essa regularidade para abarcar essa coberta, né, essa extensão da coberta. E aí, a gente tem aqui uma imagem do interior do estádio. Outra vez, né, o recurso da cor como elemento afinal de contas, é um estádio grande, né, como elemento de sinalização, de demarcação de espaços. Afinal de contas, é um projeto que tem fluxos bastante complexos, né, fluxo da torcida, o fluxo das organizações, o fluxo de segurança, enfim. E aí a gente vê que essas cores vibrantes no interior, elas demarcam, né, com bastante eficiência, né, esses fluxos ajudam. Contudo, a gente pode ver que o concreto ele está sempre ali, né, ele está sempre sendo explorado, a sua materialidade, um certo brutalismo, né, as instalações à mostra, é uma característica. E aí, para finalizar, a gente traz fotos mais externas da praça, que a gente achou muito legal, assim, antes era apenas um estacionamento, era um espaço bem inflexível, um uso bastante restrito, e aí os arquitetos mostrando que eles têm, caiu bem, né, para esse projeto, esse acréscimo desse espaço, potencializou esse espaço, gerou gentileza urbana e, enfim, totalmente compatível com o uso do estádio. E eu acho que é isso. Se ela não tiver mais nenhum comentário, a gente agradece e finaliza. Tá, joia. Obrigada, Alana. Obrigada, Evandro. E, assim, mais um escritório. E bom, porque um escritório que, assim, novo, né?
também os arquitetos, a gente vê que todos na casa, como a gente diria, dos 50, tá? E eu acho assim, percebo nesses dois estudos que a gente viu agora por último, o FMGF e o BCMF, um paulista e outro mineiro, a gente vê que 3 amigos, né, 3 colegas se juntam para fazer tipo um collab, que a gente chama hoje, que é um trabalho em cooperação, né? Cada um trazendo o seu conhecimento, suas influências, suas formações e informações para o trabalho do escritório, né? A gente vê que o perfil de cada um, apesar deles serem conterrâneos, mas as experiências de vida, um vai para o exterior, trabalhando lá nos Estados Unidos, em Nova York, com aquela dupla de arquitetos que tinha essa experiência, não é, na área esportiva. Isso foi importante na formação deles. Esses diálogos, essas conexões que eles fazem. E quando a gente está estudando assim esses escritórios, e que são escritórios mistos, não é, que não é apenas um profissional, mas é uma equipe, a gente tem que considerar todo esse contexto dessa formação deles 3. Então, assim, interessante isso. A Minas Gerais, a gente estudou aqui o arquiteto Gustavo Pena, né, que é bem mais velho do que eles, é de outra geração. E eles devem ter sido alunos do Gustavo Pena. E a escola mineira, ela tem essa característica do aço, né, na arquitetura deles, tá? E eu acho que isso contribuiu em alguns projetos, principalmente esportivos de grandes vãos, e hoje, contemporaneamente, que o aço é muito trabalhado. Não só o concreto, porque o Mineirão já existia, né, esse último projeto, o Mineirão foi construído durante a modernidade, e é brutalista, em concreto armado, inclusive a mesma equipe que construiu o Mineirão, minha gente, a construtora Ceebla, um arquiteto chamado Raul Cirne, um grande mestre mineiro, que eu tenho estudado ele, porque ele tem obras, o Estádio Amigão, em Campina Grande, é do Raul Cirne. O Estádio Albertão, em Teresina, é do Raul Cirne. E ele era mineiro, e ele trabalhou no Mineirão com a equipe da Ceebla, certo? E agora, há pouco, que a gente teve no Brasil, alguns anos atrás, o movimento da Copa, né? Dinamizou muito o mercado arquitetônico. Um pouco antes mesmo da Copa, porque esses projetos tinham que ser encomendados, tinham que ser revisitados. Vários estádios de futebol novos e outros reformados, como o caso do Mineirão, e esses escritórios que estavam capacitados para isso saíram na frente. E talvez, uma hipótese, é que o Bruno tenha já ido para os Estados Unidos já para se capacitar junto com a dupla americana para poder pegar as concorrências, né, as oportunidades que o Brasil teve 10 anos atrás, certo? Para se preparar para a Copa, que foi aqui, e que infelizmente a gente perdeu vergonhoso, com 7-0 da Alemanha, que a gente não esquece. Mas aquilo ali, minha gente, eu lembro, naqueles anos, todos os escritórios de arquitetura do Brasil estavam bombando. Foi um período de muita efervescência para a arquitetura contemporânea brasileira e todas as áreas esportivas. E certamente que o escritório, como vocês falaram, né, que ele tem um portfólio muito voltado para essa área, certeza que eles se capacitaram, né, se informaram de tudo para poder estar pegando aquela fatia anos atrás. E o bom
é que isso deu resultado, eles se consolidaram. Agora, é nítida a influência, como Evandro falou, dos mestres, das grandes estruturas que a gente estudou, Alana, com Evandro em Talquato, o Eduardo Torojas, os grandes balanços de Torojas em Madrid, no Jockey Club, no hipódromo, né, de Zarzuela, em Madrid. E também não tem como não lembrar do mestre italiano Pierluigi Nervi, que também a gente estudou, que foi o precursor dos estádios de futebol. Quando eu vi aquele croquis que vocês mostraram, aquele balanço enorme, eu me lembro na hora, né, do Nervi. E, claro, do meu objeto de pesquisa constante, para onde eu vou, eu levo Raul Cirne, um grande mineiro, né, que certamente também deve ter influenciado muito aos três arquitetos. Eu vejo também numa das obras que vocês mostraram, aquela casa meio trapezoidal, uma forte influência da arquitetura de Oscar Niemeyer em Pampulha. Me lembrou muito o projeto do clube, lá em Pampulha, projetado pelo Oscar Niemeyer. Ele é muito moderno. A única coisa que diferencia o projeto que vocês mostraram é a cor, quando jogou aquele amarelo que a Lana mostrou, onde tem aquele pano de brises amarelo. Mas ele tem muita semelhança com a Casa JK, com o clube, né, de Pampulha, todos os projetos de Niemeyer para a Lagoa do Pampulha, com a Casa do Baile, o Cassino, a Casa do JK, a Igrejinha do Pampulha e o clube. Então, assim, mais uma vez, eu constato e ouço também na fala de vocês que desses arquitetos, quantos escritórios foram, Bruna, que a gente separou? 11 ou 10? 11. 11 escritórios, né? Vocês vejam que desses 11 escritórios que nós trouxemos, que os alunos apresentaram, os seus estudos, suas pesquisas, nesses 11 escritórios de arquitetura contemporânea brasileira, a gente vê nitidamente a continuidade dos princípios de modernidade. A gente não vê nesses escritórios arrojos plásticos desnecessários. A gente não vê o deconstrutivismo do Frangheri. A gente não vê o modismo da pós-modernidade que a gente viu em obras norte-americanas e muitas europeias. A gente vê que a arquitetura brasileira ela é muito pé no chão, ela é muito racional, ela é muito funcionalista, com uma pegada muito forte brutalista. Eu diria, vendo assim, passando um filme na minha cabeça, desses edifícios que a gente estudou, se a gente relembrar aqui no nosso HD, na nossa memória, a gente vai ver isso. Não tem um projeto que a gente diga, nossa, que desperdício é esse? A gente, com todo respeito, com a genialidade do Calatrava, do Frangheri, mas os nossos arquitetos brasileiros estão bastante conscientes, bastante. É uma arquitetura elegante, econômica, funcional, mas nem por isso deixa de ter beleza, qualidade, princípios de sustentabilidade, aproveitamento de teto-jardins, de áreas verdes, tentativas de diálogos urbanos, com permeabilidades visuais, com seus entornos, com suas paisagens. Então, eu acho que fica essa reflexão para o final do nosso seminário. E que vocês, alunos, que estão nos ouvindo, que estão nos assistindo, porque a gente tem aberto no canal do YouTube, outros colegas de vocês têm assistido no Brasil e fora, o que eu digo é que, assim,
é muito interessante a gente constatar isso, dessa produção nacional, e ver essa conscientização sustentável, funcionalista, da nossa realidade brasileira, socioeconômica. Um país que passa por tantas dificuldades como o Brasil, nos últimos anos, a coisa piorou, mas que os arquitetos têm procurado, com muita ética, com muita criatividade, fazer uma arquitetura de excelente qualidade. Tá joia? Então, gente, a gente fica por aqui. Eu vou terminar a gravação.